Pedro PJ Brandão, é impressão minha ou está começando o episódio 00 do Nome Disso é Nordeste? Rapaz, eu acho que é verdade, viu? Porque assim, eu tô aqui de boa, tava fazendo nada, aí de uma hora pra outra apareceu essa conversa aqui nossa na internet, e a gente tá gravando, sem roteiro, sem nada, tá indo só no flow, e aparentemente sim, é o episódio 00 que vai abrir os trabalhos aqui do Nome Disso é Nordeste. Exatamente, então a gente é um episódio, pra gente se apresentar, e 2, pra apresentar o Nome Disso é Nordeste. Correto? Corretamente. Inclusive, estamos em uma casa nova, né? Por exemplo, a gente fez muitos podcasts para outros lugares, mas pra rede Onden é a primeira vez que a gente tá fazendo podcast, não é isso? Somos debutantes. Exatamente, somos novinhos, os estagiários, os calouros. Os bichos. Mas PJ, vamos começar nos apresentando. Quem somos nós, de onde viemos? Apresenta tu, mas começa aí tu. Tu que teve a ideia do podcast, então, é bom que você... Então tá bom, então eu vou começar apresentando o podcast. O podcast, o Nome Disso é Nordeste, é uma ideia minha, né? Que ela veio baseada na minha ignorância sobre a própria porção desse estado brasileiro em que eu habito, que no caso é o Nordeste, né? Eu e o PJ, nós somos do Ceará. Dessa região, mais especificamente, eu sou da Pacatuba, eu sempre gosto de frisar que eu sou da Pacatuba, e PJ de Fortaleza Messejana, com um pezinho em Iguatu, correto? Perfeitamente, eu sou de Fortaleza, num bairro chamado Messejana, bairro periférico da cidade de Fortaleza, mas fico nessas idas e vindas para a cidade do interior aqui do estado e do Ceará, que se chama Iguatu. Pois é, então é isso, a ideia é a gente conversar e aprender com pessoas que produzem conteúdo sobre o Nordeste ou que são nordestinas e, de certa forma, representam essa porçãozinha aqui do Brasil com seu trabalho e com sua vida, correto? Corretamente. Eu acho que é só interessante a curiosidade, Rudy, que isso veio de uma leitura tua de um livro, não foi? Não precisa nem dizer o livro exatamente, mas foi uma coisa que veio da tua leitura sobre um livro que se trata de história do Brasil, não era? Sim, exatamente. Pra ser mais específico, eu tava meio que numa vibe querendo fazer algo diferente do que eu já fazia nos podcasts, porque eu já tô produzindo podcast há 1 ano, 2... Não sei direito, nunca parei pra contar quanto tempo eu tô fazendo. Mas eu sempre produzi coisas que estavam ali na minha zona de conforto. Um era um podcast de humor, que era o Agnaldo, que era uma parada mais solta pra falar besteira. E o outro, que eu tenho até junto com você, que é o podcast Nicolas, que a gente fala sobre Nicolas Cage, mas é uma desculpinha pra gente falar de cinema. E falar de cinema é uma parada que eu faço meio que na vida, é meu natural, vamos dizer assim. Eu tava tentando buscar uma ideia que me desafiasse mais. E casou, essa minha busca casou com a leitura de um livro, que eu vou falar do livro, que é um livro bem legal, que é o História Concisa do Brasil, do Boris Fausto. Eu tava lendo o livro, gostando bastante, só que chega uma hora que some o Nordeste, e fica basicamente Rio-São Paulo, Sul-Sudeste, o resto do livro. E eu fiquei, ué, mas peraí, cara, cadê o Nordeste nessa história aí, cara? O que a gente tava fazendo durante esse período todo aqui, sabe? E eu comecei a voltar mais atrás ainda em tudo que eu estudei de história, em tempo de colégio, etc. E eu percebi que, eu toquei em pouca coisa da história do Nordeste, e 2, eu sabia praticamente nada do mundo que me cerca, sabe? Então casou essa minha vontade de fazer um podcast diferente, que me desafiasse com a minha ignorância. É basicamente isso, é daí que surgiu a ideia. Falando um pouquinho desse movimento educacional, inclusive, você falando da escola, por exemplo, a gente sofreu um baque muito grande, por exemplo, com as modificações aqui do ensino médio na escola cearense, por exemplo, falando praticamente da nossa história, né, da nossa vida. Porque antigamente a gente tinha vestibulares que cada universidade tinha seu próprio vestibular e elas passavam, inclusive, leituras específicas de história do Ceará, por exemplo, ou mesmo de literatura cearense pra gente fazer os vestibulares delas, né? Só que quando, por exemplo, o Enem se tornou obrigatório para as escolas, a gente já não tinha mais a ideia de fazer uma pesquisa voltada exclusivamente para a história da nossa região, muito menos para a história do nosso estado. Acabou se tornando uma coisa homogeneizada nacionalmente e, consequentemente, a gente acaba conhecendo uma história do Brasil que, convenhamos, ela vem do sul e do sudeste do nosso país, né? Nada contra sul e sudeste, inclusive tem amigos que são, né? Fica bem claro isso. Mas é porque a gente vive, sim, num país que os centros urbanos, os centros financeiros, os centros de pensamento
os centros de narrativa, eles acabam se concentrando muito nessas regiões. Então a gente tá aqui meio com essa proposta política mesmo, política é a palavra, de tentar descentralizar esse tipo de produção e procurar um pensamento, uma filosofia, uma cultura, uma sociologia, uma história própria da nossa região Nordeste, que mesmo eu e o Rudinei, que somos daqui, desconhecemos tanto, apesar de a gente conhecer consideravelmente mais essas outras regiões, né? Por mais que a gente nem viva lá. Exatamente. E aquela coisa, não é desmerecendo a história de Sul-Sudeste, sabe? É óbvio a importância que teve, é notório, todo mundo sabe. Só que o protagonismo que eu quero dar aqui é pro Nordeste, sabe? Nada contra. Só que o protagonismo agora é nosso nesse projetinho, sabe? E, cara, eu não duvido nada que existam diversas pessoas, inclusive os que estão ouvindo a gente agora e que vão ouvir a gente no futuro, que querem conhecer a gente, sabe? Querem conhecer o Nordeste, querem conhecer os sotaques daqui. Não é só o Dilty da Globo, né? Da novela global. A gente tem muitas falas diferentes, a gente tem muitas histórias diferentes, é uma coisa riquíssima. E uma coisa que tá, sim, impulsionando a gente a produzir esse podcast é interessante, né? Enquanto, por exemplo, a gente vai falar um pouco mais sobre os outros podcasts que a gente faz. Você falou que você fala de cinema de uma forma natural. Meu campo de pesquisa é quadrinhos. Mas o que une eu e você aqui pra produzir esse O Nome Disso é Nordeste é exatamente a nossa completa falta de conhecimento. A gente tá aqui porque nós desconhecemos o que iremos tratar nos próximos episódios, né? Exatamente. E até aquela coisa que a gente... na concepção da ideia, a gente quer deixar bem claro essa ignorância e pedir ajuda pra quem tá escutando, pra sugerir tema, sugerir pessoas pra gente tentar ir atrás, saca? Porque, mais uma vez, a gente é bem ignorante. Isso, num primeiro momento, quando a gente começou a pensar em pautas, a gente só conseguia pensar em gente do Ceará, né? E o podcast não se chama O Nome Disso é Ceará, o nome disso é Nordeste. Então a gente precisa urgentemente de vocês que estão ouvindo a gente para indicar aquela amiga, aquele amigo, aquela professora, aquele pesquisador, aquela historiadora, aquele jogador de futebol, aquela pessoa que é do Nordeste, que tem algo a tratar sobre o Nordeste, que tem um sotaque nordestino, que tem algo a falar aqui num programa que trate dessa região do país, né? Então a gente precisa muito de vocês pra gente poder furar a nossa própria bolha, que infelizmente a gente quer furar, mas a gente não consegue por causa de desconhecimento. Sempre tem um amigo que sabe, que conhece alguém. Vocês com certeza conhecem muita gente, muito mais do que nós, né? Se vocês juntarem todos vocês que estão ouvindo a gente, espero que sejam muitos, né? Tomara. Por favor. Então, por favor, então indica pros amigos e tudo mais. E se você tiver alguém que você conhece que pesquisou alguma coisa relacionada ao Nordeste, chama a gente, manda uma DM lá pras redes sociais do O Nome Disso é Mundo. Vamos fazer esse contato pra gente conseguir fazer essa história acontecer. Rudy, a gente falou do programa e esqueceu de se apresentar, cara. Né, cara? E aí? Fala aí quem é você, brother. Eu sou Roberto Rudinei. É difícil falar de si mesmo, né? Mas eu sou Roberto Rudinei. Edito uns podcasts aí. Eu tenho o Nicolas, tenho o Aguinaldo Indica, que nesse presente momento ele está falecido, eu acho. Fora isso, eu estudo Direito nas horas vagas. Eu sou um famoso estudantezinho de Direito. E é isso aí, cara. Eu acho que é só isso. Justíssimo. Eu sou Pedro, mestrando, quase mestre. Talvez quando esse áudio sair, espero eu, pelo menos, eu já tenha defendido minha dissertação lá no mestrado em comunicação da Universidade Federal do Ceará. Eu estudo sobre quadrinhos, coisa que eu faço desde a graduação. Eu sou professor de roteiro de quadrinhos, dou aula sobre roteiro, sobre narrativa, etc. Mas minha área de pesquisa é especificamente quadrinhos. E por causa disso, de manhã e de tarde eu estudo e de noite eu visto meu colã e vou gravar o podcast HQ Sem Roteiro, que é um podcast semanal, em que eu entrevisto pessoas que produzem, pensam, pesquisam e divulgam histórias em quadrinhos. Toda segunda-feira tem um programa novo sobre quadrinhos no feed. E também participo do Nicolas Podcast, que é o podcast de cinema, que a gente utilizou o foco super específico de falar sobre filmes do Nicolas Cage para poder falar sobre o cinema como um todo. E também participo vez ou outra lá do Iradex, de onde o Rudy também participa, né, vez ou outra e tal. Ah, é verdade, tinha esquecido do Iradex, estamos lá de vez em quando. Iradex é a casa de onde tem onde o HQ Sem Roteiro e o Nicolas Podcast são produções associadas, e esse é o nosso primeiro podcast, na verdade, assim, tirando o Aguinaldo, né, que você fez, um podcast que tá saindo um pouquinho da rede Iradex pra tentar coisas novas no mundo. É isso. Nos apresentamos, né? Acho que sim. Foi uma boa apresentação, diria. Demais. Melhor que muita bio no Tinder. Isso eu tenho certeza. E, Rudy, como é que vão ser os nossos programas? O formato dos nossos programas? O programa base, por enquanto, né? Vai que surge outra ideia fazer algo diferentão, né? Nunca se sabe. Mas a ideia base agora é a gente basear programa em entrevistas, né? Buscar pessoas que tenham alguma vivência, algum estudo sobre determinada coisa e conversar um pouco com essa pessoa, certo? Perfeitamente. E estruturalmente o programa ele vai ter entrevistas, né? Num primeiro momento,
Até porque a gente vai tentar coisas novas no futuro, a gente tem várias ideias, mas a gente quer primeiro ir nesse campo mais tranquilo das entrevistas com pessoas que têm algo a falar sobre o Nordeste. A gente já gravou uma delas e, né, Rude, tá muito boa, né? Olha, tá excelente. A nossa primeira entrevista que vai sair daqui a algum tempo no feed do Nome Disso é Nordeste, nossa, cara, foi um primeiro passo muito bom, que com certeza traz bons ventos pro que virá aí. Mas a gente também quer inovar em formatos de programa, de podcast, de entrevistas, ou mesmo programas um pouco mais diferenciados com vários pesquisadores, ou mesmo uma coisa meio antropológica, de ir a lugares, entrevistar pessoas em lugares diferentes. Enfim, a gente tá com várias ideias. Sempre essas ideias vão ser postas em práticas com músicas, né? Musicalizado com bandas daqui, com cantores e cantoras daqui do Nordeste. Então, se você não tiver indicação de pessoas também pra gente entrevistar, indica música, indica banda. Vamos fazer um fuzuê, assim, uma loucuragem, assim, uma doideira, com várias gente daqui do Nordeste, vários sotaques, várias pessoas, vários pontos de vista, né, vários campos de conhecimento, tudo embalado com a música nordestina. Exatamente, é isso aí. E música nordestina não é só forró não, né? Não é só frevo, nem é só axé, nem é só baião, é rock, é pop, é eletrônica, é tudo, né? O Nordeste, ele é incrível por ser Nordeste, mas por ser também parte do mundo e ter uma visão própria do mundo, né? Essa coisa da partilha, que a gente tem uma coisa que é nossa, mas também faz parte do todo, né? Pois é, a ideia é todo mundo, um aprendizado coletivo, quase. Exatamente. Então é isso, gente. Em breve vai estar no feed, nosso primeiro programa, né, Rudy? A gente já fala sobre o que é? Né? Não, guarda. Vamos guardar o segredo. Vamos guardar a surpresa aí. Bota aí no baúzinho aí, a gente vai... Daqui a pouco a gente vai falar sobre... Daqui a pouco vai estar no feed também esse programa. Ajudem, o Nome Disso é Nordeste. Indiquem pessoas, indiquem bandas. Vamos fazer isso aqui junto. Somos 9 estados e somos milhões de pessoas, né? Exatamente. Bonito, né? Frase bonita. Uma de gente, bicho. Mas é uma lapada de pessoa. Mói de gente. É isso, né? É isso, né? Acabou? Então acabou. Acho que vamos até logo, né? Até daqui a pouco. Daqui a pouco a gente tamo no feed de novo. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.